Vai aproximando. Pô, a música. É um bicho possível. Da Escócia. Cada dia da Escócia. O cara com uma Pronto. Teste aqui vocês. E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal L. Gustavo, Exercícios e Projetos do Livro. Neste canal você aprende a desenvolver os projetos de Internet das Coisas, Inteligência Artificial e Robótica, né? Que são os projetos da Casa dos Jetos, com Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. No vídeo de hoje eu vou mostrar um dos projetos mágicos, né, da minha caixa mágica aí que eu estou mostrando na minha escola técnica, né? Na minha escola técnica não, na minha aula na escola técnica. É uma playlist nova, né? Então hoje é o episódio número 2 e eu vou mostrar a vocês como fazer a integração do sensor ultrassônico com o Arduino, né? Então, mas eu vou mostrar de forma diferente, é o projeto da caixa mágica, é onde os alunos interagem comigo e você vai aprender bastante. Você também é um aluno daqui do canal L. Gustavo, Exercícios e Projetos do Livro. Então espero que você goste desse projeto, medição de distância com sensor ultrassônico, muito massa, né? Então eu vou intitular esse projeto aqui de sensor de ré da nossa caixa mágica. Espero que você goste. Vamos lá. Então aqui, ó, que está aqui a nossa, que eu batizei de caixa mágica, tá? Então, na verdade não é nenhuma magia, é tudo programação, tá? Programação. Então, conforme eu tinha falado na aula passada para vocês, nós vamos ver uma série de 9 ou 10 projetos com isso aqui. Então, aqui eu coloquei mais coisas, tá? Então, por exemplo, na aula de hoje, eu expliquei cada componente, tá lembrado, né? Pronto. Na aula de hoje nós vamos fazer um sensor de ré. O sensor de ré, ele utiliza o sensor ultrassônico, tá? Ele tem um bip, tá? Ele não vai fazer com câmera não, precisa não. E ele tem um bip, tá? Dizendo se a traseira do carro está mais próxima ou mais afastada de um objeto. E aí o bip ele vai variando de acordo com a distância, certo? O bip vai variando de acordo com a distância. Se eu quisesse, também poderia colocar um display dizendo a distância. Então, por exemplo, no carro ele mostra 1.5, 1.4, 0.8 e conforme a distância vai diminuindo, a frequência do bip ele vai aumentando, tá? Indicando ao motorista que está próximo, né? Ele pode bater. Então nós vamos utilizar. Então para isso nós precisamos, tá? De um sensor ultrassônico para detectar a distância. Nós precisamos de um módulo buzzer para fazer o alerta sonoro. Nós vamos precisar de um Arduino para fazer o processamento. Vamos precisar de um cabo USB para fazer a transferência de códigos do Arduino, ou melhor, a transferência de códigos do computador para o Arduino. Vamos precisar de uma protoboard, tá? Uma protoboard para fazer o encaixe dos componentes. Podia ser uma protoboard menor de 400 furos, mas eu estou escolhendo essa aqui. Acho que essa aqui é de 800 furos, né? Acho que é de 800. Ela vem identificando aqui, não vem. Mas é de 800 furos aqui, provavelmente. E aqui, vamos precisar também de jumpers, tá? Então, eu percebo que aqui eu vou encaixar na protoboard. Aqui eu vou encaixar. E eu vou precisar de fios que interligam esses módulos ao Arduino. E para isso eu vou precisar de jumpers macho-macho. Ou seja, jumpers que macho-macho, deixa eu mostrar na prática. Macho. Preciso nem dizer que é macho. E aqui, ó, macho. E se fosse macho-fêmea, ó, ele tem a abertura, tá? Ó, macho-fêmea, certo? No caso aqui eu vou precisar de quantos jumpers? Eu vou precisar aqui de... veja, eu vou conectar aqui, ó. Vou conectar aqui. Vou conectar aqui.
Deixa eu deixar um espaçozinho aqui. Aqui, ó. Opa. Aqui. Beleza. Porque aí eu encaixo a fiação atrás, né? Aqui, ó. Senão não vai ter espaço para encaixar a fiação. Pode ser na frente, mas se eu colocar na frente pode obstruir a visão do sensor, na verdade, né? Então eu deixo a fiação atrás. Mas aqui, ele passa corrente normal, como aqui nessa linha embaixo? A protoboard aqui... Eu acharia que isso era nessa linha. Assim. Na protoboard ela tem continuidade, nesse caso aqui. Ela tem continuidade aqui nesse sentido, tá? Entendi. Aqui nesse sentido aqui. E aqui nesse... Na verdade, acho que até a metade daqui pra cá, esse trecho aqui é separado desse. Ainda tem uma separação aqui de malha elétrica. Mas aqui a continuidade é assim. Até em cima, até o Não é assim? Oi? Né? Até o quarto furo. É o quarto furo. Aí essa divisão ela não passa, não tem conexão aqui de fiação elétrica, tá? Então veja que eu tenho que conectar dessa forma. Eu não posso conectar assim. Esse de baixo ainda. Porque se eu conectar assim, Esse de baixo ainda. todos os pinos vão estar em curto, tá? Não pode. Então eu preciso conectar assim. Por quê? Porque cada pino vai ter uma conexão diferente. O GND, ele vai no GND, que é o terra. O VCC, ele vai no VCC. O pino de sinal, ele vai no pino de sinal. Então tem que estar dessa forma. Cada pino tem que estar separado um do outro, eletricamente, tá? Então vou precisar aqui, ó, de... O que é que eu vou fazer? Para usar pouco jumpers, tá? Eu vou utilizar também esses jumpers aqui, ó, que eu fiz aqui, ó. Por quê? Porque, ó, o GND desse com GND desse eu posso interligar. Ambos, lembrando, ambos funcionam com 5 volts. Então eu posso conectá-los, GND e os 5 volts. Por quê? Porque se fosse o caso, por exemplo, eu não tenho aqui nenhum outro módulo que funcione com a tensão diferente. Mas existem módulos que funcionam com 3.3 volts. Esses módulos que funcionam com 3.3 volts, aí você precisa conectar a alimentação separada. Nesse caso, tanto o sensor ultrassônico quanto o módulo Bose, eles funcionam com 5 volts. Então eu posso interligar. Então interligar GND, GND, VCC, VCC. Aí eu vou precisar conectar o GND daqui ao GND da Arduino. Aí eu vou usar esse jumper. Vou precisar conectar o VCC daqui, os 5 volts daqui. O VCC com 5 volts da Arduino, vou precisar de outro. E vou precisar conectar um pino de sinal. Então veja que aqui, ó, ele tem um pino chamado I/O, aqui, se vocês quiserem pegar. E aqui ele tem 4 pinos, 4 conexões, ó, VCC, Tiger e Ash. Ou seja, Tiger que transmite e Ash recebe. Por quê? Porque ele tem aqui, ó, se você olhar, aqui, ó, tem um T e aqui tem um R. Tá vendo aqui na extremidade, ó, um T e aqui um R, tá vendo? Sim. Então um transmite e outro recebe. E aí, como eu expliquei na aula passada, a diferença, né, ele vai calcular o tempo em que a onda ultrassônica chega no receptor para calcular a velocidade de indução conhecida. E aí, para calcular a distância, ele sabe do tempo e aí ele calcula a distância, né? Pronto. E aqui eu vou precisar de mais 2 cabos para ligar o Tiger e o Ash, tá? Então, vou pedir para que você encaixe aqui da forma que estava. Eu vou conectar aqui, ó. Ó, Tiger, Ash. E aqui o pino de sinal. O pino de sinal do módulo Bose, certo? Esses daqui vão nesse daqui, né? Esses dois vão aqui. Esse aqui vai aqui e aqui o GND VCC. Então aqui, basicamente, é isso que eu vou precisar de componentes, tá? Alguma dúvida até agora? Não. Não, então vamos lá. O que é o Tiger e o que você tinha falado antes? Então, o Tiger é o pino que vai ser utilizado para transmitir a onda Aí ultrassônica. qual é que você falou que recebe, um recebe e o outro... Um transmite e outro recebe. Então, você vai ter aqui saindo uma onda ultrassônica, deixa eu ver aqui, esse aqui é o transmissor.
A onda ultrassônica vai sair daqui, vai bater numa barreira. Então vamos supor, se tivesse uma barreira aqui, ó, a onda vai pegar aqui, a onda ultrassônica, e vai refletir, não é? É, exatamente. Então você tem a onda ultrassônica, aqui nesse caso, a onda sonora, né? Dependendo do tamanho do objeto, ela vai refletir ou não. Se for um objeto bem pequeno, ela vai sobrepor aquele objeto, né? Uma onda ela pode sobrepor um objeto dependendo do tamanho do objeto, entendeu? Então, se for um objeto muito grande, ela vai refletir. Então, é esse caso aqui, ela vai refletir, tá? Se fosse um objeto pequeno, ela não ia refletir, ela ia sobrepor o objeto, né? Então, beleza, os componentes são esses. Então, o que é que eu vou pedir aqui? Vou pedir para você participar aqui. Você vai fazer a conexão aqui do sensor ultrassônico. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um jumper macho desse. Aí você vai conectar. Já conectou algum jumper na protoboard? Já usou alguma protoboard alguma vez? Assim não, nunca usei não. Tipo, Pronto. só Então no eu vou. carne, né? Só no carne. Não vale, né? Na prática, Só então. no pique carne. Então eu vou conectar aqui só um, e aí só para você ver, tá? Só de forma didática, Tá né? bom, Já que você nunca fez, eu vou mostrar eu fazendo. Então vamos lá. Aqui eu tenho, vou conectar aqui do módulo buzzer. Então veja que aqui, ó, VCC, pino I/O, que é a entrada, né? E aqui o GND. Então o pino do meio é o pino de dados. Então eu vou conectar aqui no pino do meio, tá? Lá no pino do meio aqui, ó, no pino do meio. E esse pino do meio eu vou escolher, no meu caso aqui no meu programa, deixa eu ver aqui, eu escolhi o pino 5. Vou mostrar o código daqui a pouco, tá? O pino digital 5. Então aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Viu como é fácil conectar na protoboard? Pronto. Aí você vai conectar aqui, ó, o Tiger no pino 6. O Tiger no pino 6. Pino digital 6. E o eixo no pino digital 7. Beleza, agora você vai pegar esses fios ali que estão cortados e você vai conectar o GND do módulo buzzer com o GND do sensor ultrassônico. O primeiro de lá. Se você quiser vir para cá, acho que é até melhor. O primeiro de lá. Pronto, o GND do módulo buzzer com o GND do sensor ultrassônico. Se quiser pode inclinar para o protoboard, tá? Acho que é melhor do que virar a cabeça. Pode fazer assim, ó, sem nenhum problema, certo? Aí você vai fazer o mesmo com o VCC. Isso, com o VCC. Olha aí direitinho. Muito importante. Pega um maiorzinho. No GND também? Não, o GND você já conectou, o GND desse com o GND desse, certo? Sim, certo. Agora você vai conectar VCC desse com o VCC desse. Ah, entendi. Muito importante o GND não encostar no VCC, porque pode dar o quê? Um curto, né? Tem mais ali, ó. Não, cuidado para não encostar o positivo com o negativo. Então, muito cuidado. Não, utiliza esse aqui porque eu peguei justamente para isso. Ele não tá chegando, não? É porque eu acho que é Tem que ser pequeno. maiorzinho desse aí. Ali tem mais, né? Olha, vê esse Olha branco aí. esse Ó. branco aí. Esse branco aí ele serve.
Conectou no VCC? Beleza, agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar um jumper desse, pode ser, por exemplo, esse jumper marrom, e você vai conectar em qualquer GND, já que ambos estão conectados, então não importa em qual você conectar, você vai conectar o GND no GND da Arduino. Aí você pode conectar aqui, ó, no GND aqui, ó, no GND da Arduino. Tem um GND aqui, né? Aqui, ó, começa com VIN e depois GND. E aí você vai fazer o mesmo processo agora conectando o VCC daqui com 5 volts. Veja que depois do GND, depois do segundo GND na verdade, né? Que tem VI, VIN, que é a entrada, né? Tensão de entrada. Se eu quisesse alimentar o Arduino Tem com... o VCC, que é 5 volts aí. Né? Isso. Aí tem VIN, GND, GND 5 volts. Aí você vai conectar nos 5 volts. VCC. Pronto, então a montagem já foi concluída, certo? Então aqui, aí sim, aí já que você chegou agora não, já faz minutos, né? Agora, Lava o chibata agora. 2 horas depois. aí você vai conectar esse cabo aqui, que parece com um cabo de impressora. Agora só não pode mexer muito na fiação para não soltar nenhum fio ali, tá bom? Pronto, escutou o clique? Pronto, é quando escutar o clique porque a montagem ela foi concluída, tá? Pronto, e aí você conecta o cabo USB aqui no computador. É a parte mais difícil. Pronto. Beleza? Então ele concluiu a montagem. Beleza? Foi ele que fez a montagem, né? Ele terminou. Pronto, agora nós vamos ver aqui como fica no código, tá? Então, ó, se quiser dar uma olhada aqui, tá? Vamos dar uma olhada como fica o código. No código é muito importante nós olharmos aqui algumas definições. Então, eu vou fazer uma breve explicação passo a passo. Então, o passo 1 é inserir a biblioteca do sensor ultrassônico. O passo 2 é fazer as configurações fazer as declarações de variáveis e objetos. Passo 3, fazer as configurações iniciais dos parâmetros. Passo 4, fazer medição da distância com o sensor ultrassônico. Passo 5, emitir uma frequência que indique, emitir um som com uma frequência que indique o valor da distância. Então, basicamente, são esses 5 passos. O primeiro passo é incluir a biblioteca do módulo ultrassônico, tá? Então, tudo isso que eu falei para vocês, que ele emite um sinal, um sinal ultrassônico, e ele recebe, tudo isso é feito pela biblioteca. Isso poderia ser feito via programação direta, mas nós ia acabarmos aqui trazendo muitos detalhes computacionais. Então, a biblioteca ela é muito importante, né, no mundo computacional, porque ela abstrai muitos detalhes, né, de programação. Agora, em outras aplicações, não é bom utilizar bibliotecas, tá? Porque você, querendo ou não, você vai perder ali a eficiência do código, a velocidade. Mas não é o caso. O nosso caso é mais didático e a biblioteca ela vai ajudar muito. É isso aí, né?
Então, para utilizar o sensor ultrassônico, você vai precisar de uma biblioteca. Esse módulo buzzer também ele tem uma biblioteca, sendo que, basicamente, você não precisa aqui incluir no Arduino, porque já está embutido, tá? Aqui no seu código. Então, eu vou utilizar uma função aqui, mas já está embutido no código do Arduino, tá? Aqui. Então, a gente não precisa incluir. O outro passo é você definir qual é o pino digital que vai estar conectado ao Tiger do sensor ultrassônico e qual é o pino digital do Arduino que vai estar conectado no pino ESH. Nesse caso, você vai ter aqui, ó, o pino digital 6 no Tiger, conforme a nossa montagem, e o pino digital 7 no ESH. Então, lembrando que o Tiger ele vai emitir e o ESH ele vai receber. Aqui nós vamos declarar uma variável chamada frequência. Para quê? À medida que eu for fazer a distância, eu preciso fazer uma correlação. Lembra do potenciômetro com o servomotor? Nós não utilizamos a função map para converter a entrada analógica com a saída do motor, lembra? Aqui vai ser a mesma coisa, sendo que a gente vai utilizar a frequência. Lá nós utilizamos a posição do servomotor. Aqui nós vamos utilizar a frequência. Então aqui, ó, essa frequência aqui vai ser para isso. Mais abaixo eu vou mostrar como utilizar. Aqui nós vamos declarar um objeto pelo sensor ultrassônico. Tá? Então aqui basicamente é a função da biblioteca. Então eu preciso dizer a biblioteca qual pino digital eu vou utilizar para o Tiger e qual pino digital para o ESH. Lembrando que aqui eu não estou dizendo a biblioteca, eu só estou definindo uma constante, né? Então por isso que eu utilizo define. Então eu estou definindo para essa variável que ela tem esse valor aqui. Tá bom? Eu poderia colocar diretamente aqui 6 e 7? Poderia. Sendo que dessa forma fica mais fácil para você fazer seu código, porque qualquer mudança que você tiver de pinos, basta você alterar aqui. Você não precisa alterar abaixo do seu código, tá? Porque se não tivesse aí, teria que declarar aí de novo, né? A mudança aí no... Isso. Então, imagine se você tivesse um código onde essa função aqui fosse replicada umas 10 vezes. Veja que se você mudar o pino, só precisa mudar aqui, porque eu estou utilizando uma variável. Então é muito importante a utilização de variáveis. Caso você quisesse ampliar, só mudaria em cima ali, né? Onde está o... Isso. Acrescentar, né? Só precisaria mudar, exatamente. Você só muda 2 linhas quando você declara variável. O seu código fica intacto. Por quê? Porque as variáveis ela vai dar a função lógica daquele pino que você está escolhendo. Aqui no void setup, que é a configuração basicamente de parâmetros, não tem muito o que se fazer. Nós só vamos declarar aqui uma função para inicializar a comunicação serial. Ou seja, para nós enxergarmos a distância, tá? Inclusive, eu vou até colocar aqui que eu não coloquei, eu vou colocar. Indo para o void loop, lembrando que o void setup é executado apenas uma vez, e o void loop é executado de forma contínua, enquanto o Arduino, ó, ele estiver energizado, ele vai estar executando o void loop. A partir do momento que você apertar o botão de reset, ou você desligar e ligar o Arduino, ele vai executar o void setup e vai partir para o void loop. O void loop, nós vamos declarar aqui uma variável, aqui, tipo float, para fazer a medição da distância, e veja que ele utiliza a variável chamada microsec. Por quê? Porque essa variável ela vai medir em microsegundos o tempo que a onda ultrassônica levou desde a saída até a chegada de volta no receptor. Certo? Então veja que, na verdade, ela está fazendo essa medição de distância. Aqui, basicamente, você vai ter a medição da distância. Então essa é a função da biblioteca, tá? Então não tem muito o que explicar porque nós estamos utilizando uma biblioteca, mas essa linha ela vai em centímetros, tá? Aí você precisa colocar aqui, ó, 2 pontos centímetros e se fossem polegadas em N, tá? Ela vai fazer a medição em centímetros da distância daqui, né, até onde nós colocamos o objeto. Então, nós vamos utilizar isso aqui como exemplo.
utiliza um delay e veja, ó a função map aqui. O que é que a função map faz? Só recapitulando, a função map é uma função que tem um objetivo de converter escalas. Então vamos lá. Essa medição aqui de distância, nesse caso aqui, você precisa fazer, na verdade, uma calibração. Então essa foi a calibração que eu fiz. A distância que eu estou medindo varia de 5 centímetros até 27 centímetros. Então seria uma distância, basicamente, né? Se nós fôssemos pegar aqui, ó, daqui, né, 5 centímetros, sei lá, daqui até aqui, basicamente. Então, acima disso, ele não atinge, né? Não, ele mede, sendo que aqui foi só para o meu projeto. Sim, mas se for acima de 27. Não vai ser preciso. Ele está querendo dizer isso? Não, Não aqui, vai acionar. não, porque foi na minha casa, porque o sensor ultrassônico que estava próximo da parede, até a minha parede dava 27. Aqui a gente pode botar outro Ele valor. está dizendo se for 28, ele vai... Vai, se for 50, se for 60. Porque aí no caso eu acho que foi uma forma de teste, não? Se eu... É uma teste, é uma calibração. Aqui eu vou calibrar aqui com vocês. Eita, aqui basicamente ele está pegando uma distância legal. Ele tem Um limite. Um limite, né? Tipo, um exemplo, você está dizendo 27, aí se chegar a 60, ele já não vai apitar. Ou ele vai medir de forma ineficiente. Eu não sei exatamente qual é esse limite, assim, da confiabilidade dele, né? Até 2 metros ele mede legal, acima disso ele... não tenho basicamente essa resposta. A gente pode testar agora, né? Mas aqui, ó, a gente vai testar daqui, ó, daqui até aqui. Então eu vou pegar, aqui tem quanto distância e aqui tem quanto. Não precisa a gente pegar no olhômetro, não. O próprio programa ele vai nos dizer aqui, tá? Então a gente vai fazer isso agora. Sim, aí recapitulando. Aqui eu tenho a função map, tá? Então eu vou pegar essa distância daqui até aqui e vou converter para frequência. Veja que a frequência, o Arduino ele utiliza essa função chamada tone para emitir a frequência. Então você pode fazer um piano. Eu tenho um vídeo no canal que mostra como fazer um piano com Arduino. Então ele mostra aqui o valor da frequência. E aqui, por exemplo, você está com a frequência de 100 e aqui 1600. O que é que isso quer dizer? Quando tiver com 5, ele vai emitir uma frequência alta, e quando tiver aqui com 27, ele vai emitir a frequência mais baixa. Então, a partir do momento que eu faço assim, ele vai variando o quê? A frequência. Por quê? Porque ele vai converter automaticamente aqui, tá? E lembrando que a função tone, ela precisa de 2 parâmetros. Ela precisa do pino digital, que está conectado. Você conectou em qual pino digital? No 5, não é isso? E ela precisa da frequência que você quer imprimir, tá bom? Beleza? Então, ó, como eu não sei qual é a distância que está ali, vamos fazer a calibração? Então eu vou comentar essa linha, porque eu não quero utilizar a frequência agora. Eu só quero utilizar agora, eu quero saber qual é a distância. Então eu vou colocar aqui, ó, distância em centímetros. Beleza? E aí eu coloco serial.print. Qual é a variável distância? É essa aqui, ó, cm/mec. É essa variável que vai ter o valor da distância em centímetros. Aí eu coloco aqui. Na verdade aqui é serial.print e aqui serial.print é ln, por quê? Porque quando ele for imprimir a próxima informação, ele imprime na linha de baixo. Por isso que eu coloco ln, tá? Pronto. Coloco aqui 2 pontos, espaço. Eu vou dar um delay maior aqui, né? Para ficar um delay de 50, por exemplo. Esse projeto tem nas suas aulas? Esse mesmo projeto aqui? O sensor traçando que eu já utilizei já. Só não sei exatamente de cabeça qual é ela. Mas esse projeto, como eu estou fazendo, não. Tá? Vamos lá. Então, assim, ó, eu desativei, na verdade, comentei essas linhas, aí você desativa e vou carregar o código. Então, ele vai começar a mostrar no monitor serial a distância. Então, eu vou carregar. Para carregar, eu preciso conferir no menu ferramentas a placa, aqui é Arduino Mega. Veja que é o Mega, tá? Se fosse o menor, seria Uno. Aquele, né? E o menorzinho Nano.
E aqui a porta serial. Está na COM 4, tá? Então eu vou aqui carregar. Vou aqui carregar o nosso código. Esse Mega é aquele R3, não? Oi? O R3? Hein? Não, né? Não, esse é o Arduino Mega 2560, né? Bom. E aí o R3 é o Arduino Uno, Arduino Uno R3. É. Então ele vai carregar o código, vamos aguardar. Alguém tem alguma dúvida aí? Não? Só daqui da programação. Que é isso, rapaz? Só da programação. Pra mim é Mas tem toda. perdido. Mesmo o bonde andando, tem todas as dúvidas ainda assim? Aí tá perdido, eu tô só olhando. Que é isso, rapaz? Pergunta, essa é a hora de perguntar, não é? Ah, sim, eu não tô ganhando é só essa parte programável aí. Oi? É mais essa parte programável só. Porque aí ele tá fazendo direto. Ah, tá. Esse código aí. Você poderia depois disponibilizar esse código aí pra gente. Não, vai estar disponível, com certeza. Ele seria tipo executável também no Thinking Rapaz, boa pergunta. Boa pergunta. Não sei se você carregar lá, ele abre. Eu acho que ele abre, Por né? exemplo, né? Ele executasse dessa forma que tá aí, esse código jogando no Thinking. Vocês podem até tentar reproduzir, Se né? eu colocar, aí dá pra gente fazer em casa. Isso. Agora não sei, você vai botar onde? Se vai disponibilizar no Zap mesmo ou onde? Não, vai estar no canal do YouTube. Pronto, ele carregou, tá, pessoal? Então aqui, ó, eu vou abrir aqui o monitor serial no canto superior direito. Ó. Vamos aproximar aqui para ver se ele está identificando. Ó. Tá identificando, ó. Tá dando 9, 5, 4. Ó, tá dando 4, tá? Então vamos supor que ele aí seja o meu limite mínimo. Então, 4, né? Ele não é preciso, né, professor? Oi? Ele não é tão preciso, né? Olha, Não, porque assim, ó, ele fica alternando, ó. 4.5, 4.4. nenhuma medição, se você for olhar de forma isolada, ela é precisa. Na verdade, para você ter vamos dizer assim, uma medição confiável, você tem que fazer centenas a milhares de leituras e fazer uma média. Então, assim, se eu pegar e tirar a média, com certeza vai dar um valor constante. Se eu pegar 10 mil leituras. Então, assim, em uma medição, aí vale a dica, em uma medição, seja qualquer medição, qualquer sensor, qualquer equipamento, não importa qual seja ele, qualquer instrumento de medição, ele nunca pega um valor só. Por quê? Porque no mundo real, o que nós estamos vendo é isso aí mesmo. Mas para você tomar a decisão, você vai precisar de um valor. E aí ele tira a média. Normalmente você tem 1.000, 2.000, 10 mil leituras, entendeu? Mas aí teria que, tipo, se fosse num projeto, algo a gente apresentando, a gente teria que, vamos dizer, meio que arredondar o valor. Tipo assim, se fosse para apresentar para alguém, da distância de dizer... Pegar a média. Então, não, como ele está dizendo, ele está dando 4.4 em vez de 4.5. Aí eu arredondaria para 5, um exemplo. Para ser aquela margem de erro de dizer assim, não é 5 o valor. mas se você estivesse fazendo com um microcontrolador, aí você não precisa fazer isso. Por quê? Porque você poderia fazer milhares de leituras e calcular a média. E aí, o computador, a máquina computacional, o microcontrolador, ele já daria a informação para você, entendeu? Mas assim, para o propósito, ele é um sensor ideal, assim, um sensor bem legal. Se você tirar aqui e deixar nele aqui, ó, tira. Ó, já tá pegando um valor, ó, 1 metro, né? Não, mas acho que ele tá pegando o corpo de vocês aí. Vai, sai da frente. Não, se você sair da frente, ele vai pegar provavelmente... Vai pegar a parede. Tira a parede, ó, 2,3 metros, deve ser lá embaixo. Ele tá pegando a parede. Entendeu? Beleza? É mesmo a parede. Então vamos lá. Coloca até chegar em 5 aí. Em 5. Vamos lá. Aí, já chegou, né? Não, em 5. Tá em 5,3. Desce Vai aproximando até chegar em 5. Pronto, tá alto. Agora vai até o... Peraí, deixa eu...
Pronto, é a distância menor, não é? Tá dando 5 aí. Agora coloca até aqui, para ver quanto é que vai dar. Ó, aí nós podemos considerar 20, tá? Só para efeito didático. Então ele vai de 5 até 20. Veja que agora deu diferente do meu. No meu tinha dado de 5 a 27, né? Aqui vai dar de 5 a 20, beleza? Então, tendo esse dado, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou desativar aqui, ativar novamente, na verdade vou colocar de 5 a 20. E aqui é a frequência, tá? Quanto maior a frequência, mais agudo o sinal. Tá? Então, não sei se... Ele é mais preciso também? Aí O quê? Ele é mais preciso ou não tem? Você fala o módulo Bose? Aí na frequência. Ah, na frequência, Ele vai converter uma escala de regra, vai ser basicamente uma regra de 3. Então, por exemplo, de 5 a 20. Aí ele vai converter para uma escala de 1600 a 100. Então vai ser uma regra de 3. Se der 5, opa, é 1600. Se der 20, opa, é 100. Então, à medida que você vai variando, ele vai mudando o valor da frequência. Mas o que influi a frequência aí? O que influi a frequência? Você vai ter um som mais agudo, se for mais alta a frequência. E se for mais baixo, você vai ter um som mais grave. Entendeu? Então, por exemplo, um violão. Se você tiver as cordas mais finas, não é? Normalmente... A frequência é maior. Na verdade, desculpa, as cordas mais finas não. As notas musicais, você tem frequências diferentes, né? Um dó, um ré, um mi, ele tem frequências diferentes. Então eu posso fazer inclusive um dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó com isso aí. Só colocando a frequência, né? Não lembra de cabeça a frequência, mas por exemplo, a frequência do dó, 440, a frequência do lá, então, aí cada um tem uma frequência diferente. Eu acho que deve ser nesse sentido aí, que a galera vai ao afinador, tá ligado? Bota lá no parâmetro, o cara dá uma corda, Tem um parâmetro da nota numa frequência. aí ele fica... Isso. Mas vocês entenderam aqui? Entendeu? Você agora vai... E aqui? E essa função aqui, ela vai imprimir a frequência, tá? Então eu vou carregar esse código aqui, tá? Você ainda vai executar para ele apitar ali. Assim que terminar de carregar, ele já vai apitar. Então, ó, carreguei aqui novamente. Assim que carregar, ele vai apitar numa frequência mais aguda ou mais grave aqui. Aí, Vai aproximando. Aproxime o... devagarzinho. Aí é mais grave. Quanto mais próximo tiver, mais grave fica. mais grave, Vai aproximando. a música. É um filho de Escócia, velho. Da Escócia. A minha da Escócia. O cara com uma... Ó, teste aqui vocês. Teste aí vocês. Já dá pra botar a musiquinha da árvore do Natal. Se piscar assim, Piscar. Olha como muito. Vai assim, pô. Eu já vi gente fazer projeto isso aí. De piscar. Tem equipamento que o cara Pra faz. piscar e sair o som. E ela se Já mantém, esse né? equipamento que Oi? o cara Ela faz, se mantém, é o né? metal que Quando o chega cara num- aproxima. Se você soltar, ó, ela vai se manter em uma frequência. Solta aí. Ó, uma frequência só. Por quê? Porque ele tá medindo um valor de distância só. Aí ele não vai mudar porque a gente definiu de 5 a 20, né?